Nessa época, aqueles poucos amigos que a gente tinha ali, a gente tinha essa relação com a música e tal. Eu acho que antes de tudo o skate é que, né, meio que uniu a galera a partir do skate ali na molecada mesmo. Lembro que era tudo novo pra mim e conheci uma galera que curtia um som, né? Logicamente. Frequentei muito a pista de skate, vi muitas bandas nesse começo dessa minha introdução na cena daqui. Na realidade, um show que foi o show das bandas Noção de Nada e Garage Funk, assim. Que foi, inclusive, até o meu primeiro envolvimento ali. Ajudei a fazer cartaz, ajudei a fazer correria. Então, a partir dali, eu comecei a gostar assim, pô, da hora fazer uns eventos. E a cena de Jacareí era bastante sólida no rock, nessa cena underground era bastante sólida. Com certeza, naquela época a gente não tinha noção do que era, da importância que era. Mas cada vez que passa os anos a gente dá mais valor àquilo. Então, a memória que eu tenho do ano de 2003, assim, foi quando os adolescentes, assim, os jovens, né, mano, começaram a se organizar, tá ligado? Se organizar para fazer uns eventos, a tocar. Foi o ano que eu tive a primeira banda, assim, chamada Efeito Colateral. E a gente ensaiava junto lá na casa do Michu, junto com o Pestilência, o Summer Colic, tá ligado? Todo mundo ali naquele quarto lá, a gente ensaiava todo dia, cara. E era a cena que tava tendo, assim, perto da gente, né, mano? Foi o ano que surgiu o Vale Punk também, 2003, né, mano? 16 anos passou de lá pra cá. A gente aprendeu bastante coisa, assim. E eu lembro que naquela época lá, mano, a gente... Era tudo de menor, né, cara? Adolescente, a gente tocava nas escolas, tá ligado? Fazia as correrias pra tocar nas escolas. Nossos parceiros ajudavam a organizar, assim. Todo mundo de menor, tocando nas escolas. Não tinha tanto espaço igual tem hoje em dia. Ou até tinha, mas nós não sabíamos, porque nós era tudo moleque ainda, tá ligado? Cara, o principal meio de fazer as coisas era por meio de carta, né? Não existia e-mail ainda, né? Então, em 94, 95 a gente mandava carta, que era carta social, né? Que custava 1 centavo. E fanzine, né? Tinha aquele esquema da cartinha social, então você colocava a tua demo, jogava um monte de flyer dentro, ela chegava para outra pessoa, a pessoa te mandava o zine com mais um tanto de flyer que você mandou, com mais um monte de gente que mandou, e a gente ia trocando, né? Então, assim, era... Daí, vamos supor, a gente recebia um flyer, sei lá, de Fortaleza, por exemplo. Daí, opa, tem esse zine aqui, vamos mandar material para lá. Chegava lá, a gente mandava mais um monte de flyer, o pessoal lá que mandava o zine, mandava com o flyer da gente, então ia montando uma cadeia, porque a gente não tinha internet, né? E a gente tomava conhecimento com as bandas, os selos, os lançamentos através dos fanzines, né? E também de algumas ideias pontuais, alguns tópicos que eram discutidos na época, né? As fitas que a gente gravava, as demotapes, a gente mandava para os Sedex e... Enfim, era mais difícil e por um lado também era bom porque filtrava bastante. Só quem realmente gostava muito que insistia nesse sonho de ter uma banda, de tocar, né? Quando eu entrevistava bandas nessa época, eu entrevistava por carta, eu mandava uma carta para a banda escrevendo que eu tinha um fanzine e que eu queria entrevistar. Aí a banda respondia, oh, legal, vamos fazer. Aí eu anotava as perguntas num papel, mandava, a banda ia lá e respondia do mesmo jeito. E assim a gente fazia a nossa rede social. Você tinha muito fanzine que tratava do underground nacional.
mas até do internacional era um pouco mais difícil. A época tinha um zine que era o Academia de Punk Rock Zine do Atibaia, do White Frogs, que esse zine sim, ele pô, tinha as entrevistas lá com o Strung Out, com o Sam I Am. Isso numa época que era, na minha cabeça pelo menos, era uma coisa muito difícil, né, de conseguir, enfim. Tava todo mundo junto, sabe? Então todo mundo queria divulgar uma cena que era muito embrionária, sabe? Então as coisas tinham que ser fidedignas, assim. Eu acho que as coisas começaram a ficar meio bizarras quando a coisa começou a se segmentar, assim. Quando a gente começou a receber só zine de rockabilly, só zine de straight edge, só zine de punk, só zine de hardcore, assim. Mas você podia ser desdito muito rápido, né? Porque a informação ela tinha um tempo e para que ela chegasse no papel, ela também tinha outro tempo para chegar no papel. Então as coisas não eram assim, vou falar isso agora. Tinha que se pensar um pouco para se escrever, né? Mas principalmente para essas coisas, cara, assim, de hardcore punk, a informação vinha, cara, de loja, balcão de loja, a maior para-raio de doido do mundo, cara. Você chega lá e você conhece as coisas. Eu acho que algumas coisas bem pontuais aqui na cidade nos ajudaram bastante em relação a descobrir bandas, né? Algumas lojas, umas coisas que é difícil imaginar hoje em dia, assim, né? Loja de alugar CDs, por exemplo, né? Eu acho que, né, tinha uma loja onde tinha bastante CDs gringos lá e todas essas gravadoras independentes, nós podíamos alugar os CDs. É um negócio meio estranho, assim, né? Uma mídia muito frágil, né? Tinha a MTV, que tinha um lado alternativo, até porque muita gente de banda trabalhava dentro da MTV, gente do Street Bulldogs, gente do Pin-Ups, gente do Garage Fuzz, tinha gente até do Dominatrix. Então, de certa forma, a MTV contribuiu muito para ampliar o nosso meio independente, o que foge do padrão da MTV do mundo todo. Ou era em revistas grandes como Metalhead, Rock Brigade, Rock Press, Dynamite. E, cara, eu ficava muito feliz quando via, por exemplo, num programa da Bandeirantes, do Luciano Huck, uma matéria do Close Up Planet com Sex Pistols, Mark Ramone e Bad Religion. Então, aqueles 10 segundos que apareceu um Bad Religion, você ficava maravilhado. Ou um link ao vivo do show do NoFX em 97 ou 98, que eu não lembro, no Metrópolis da Cultura. Catálogo, sabe? Catálogo, você comprar o CD da Lookout, pegar e falar assim, puta, eu gosto do Green Day, o que mais tem aqui parecido? E nos próprios vídeos, né, de skate, assim, rolavam as bandas. Inclusive eu conheci várias bandas através de vídeos de skate, assim, entendeu? Que via sessions, né, com aquela música, eu falei, puta, que som legal, mano, tem que procurar. Pra gente conseguir, né, com a banda, marcar um show, alguma coisa, era por carta mesmo. E só os pontos mais importantes a gente acabava fazendo no interurbano, que na época a gente era muito pivete ainda, não tinha nem muita grana para fazer no interurbano. Quem fez a nossa primeira turnê na Europa foi a mina do Bambix, né, a Vilha. Ela falou assim, ó, aparece lá dia tal. Sacou? Eu falei, tá. Então a gente se fazia por carta e telefone era caro pra caralho, né? Pra você ligar lá pra Europa e tal. Às vezes mandava um fax, assim. O e-mail tava meio que começando, assim, sabe? A internet no Brasil ainda não era muito forte, não era todo mundo que tinha. Era cara, você tinha que usar depois da meia-noite, porque senão no dia seguinte, ou no dia seguinte não, quando chegasse a conta de telefone seu pai te matava. Mas eu acho que ali no final dos anos 90, né, já a partir de 99, ali já começa a ter a divulgação por via de MP3, né, começam a ter aqueles primeiros portais, o mp3.com, né, todo mundo começa a entrar nesse novo formato ali que facilitava, né, a rapidez, né, de troca de arquivo. Os primeiros e-mails do Star Media, deve ter gente que está acostumado com o Google, mas existia o Star Media, né? Então toda a banda ali naquele período montou um garagefans@starmedia.com, né? Que era aqueles AOL, American Online, né? Esses primeiros provedores de internet. Essa época é um plot twist na cena, né?
Porque é quando você começa a passar da demo fita para aquele arquivo MP3, é quando começou a trocar, em vez de você mandar carta social, você começou a ter, sei lá, o ICQ, e depois o MSN, e-mail, as distâncias diminuíram. E a distribuição deixou de ser tão arcaica e romântica, e começou uma coisa muito mais dinâmica e pragmática. Talvez com a abertura do mercado fonográfico ficou mais fácil gravar CD, ficou mais fácil prensar e lançar CD. Isso deu um boom de bandas. Você tinha bandas como Gritando HC, Blind Pigs, Holy Tree, Street Bulldogs, essas bandas lançando seus CDs, coisa que antes era um sonho quase inalcançável, porque você tinha que lançar numa fita cassete e nem sempre a qualidade era tão boa. Eu acho que a partir daí, então, nós começamos a procurar outras bandas, começamos a conhecer selos, né? Coisa independente na época, bem distante. Era aquele sentimento de juventude ainda, sei lá, de conhecer pessoas, de conhecer som, de conhecer pessoas. E era onde o punk rock estava aflorando mesmo, no ímpeto mesmo, no âmago. Eram poucos os lugares que abriam espaço para as bandas, e em uma dessas oportunidades, inclusive, eu conheci o Jailson, né, que o Jailson fazia os eventos no Tropical, que era um extinto bar de Jacareí. Eu lembro dos rolês que tinha aqui, Parque dos Eucaliptos em Jacareí, sempre tinha assim uns bagulhos assim, era uns esquema bem legal que existia aqui em Jacareí. Vários outros locais que abriram um espaço, né, para as bandas, como Apóstolo Skate Bar, Ocus Pocos, o Velotrol em São José, teve também o Dama Rock, enfim, foram alguns dos bares, né, que rolavam os eventos. No final dos anos 90, na verdade, eu acho que era bem pouco, e, né, assim, e as bandas mesmo, né, que o pessoal sonhava em ir, aconteciam em São Paulo, na grande maioria, algumas delas na Apóstolo, né, e, né, todos nós podíamos, né, quem podia ir, a gente dava um jeito de ir nesses eventos que tinha aqui no Vale, né, algumas bandas de fora, algumas bandas daqui, e, né, sei lá, clássico juntar uma galera e vans pra ir pra São Paulo, né, cara, né, nos shows aí que, né. A nossa região sempre foi, hoje é um pouco menos, lógico, mas sempre foi muito provinciana, nos costumes e tudo. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande por trabalhar com rock de maneira geral. Os espaços que existiam públicos eram voltados para a cena regional, música caipira, orquestra de viola e tudo mais. Isso é muito legal, mas é bom ter um espaço para todo mundo, e a gente não tinha. Então foi muito na raça mesmo. Inclusive a vontade se juntou com a necessidade de ter um Ocus Pocus para a gente poder fazer o show que a gente estava afim. Era aquela história do pessoal chegar, vamos fazer van para show, vamos para São Paulo, vamos comprar ingresso, vamos vender tudo que a gente tem para poder comprar um ingresso de uma banda importante, de uma banda que vinha, que nunca veio no Brasil e tal. E todo mundo se movimentava para pagar ingresso para outra pessoa ir nos shows, para organizar as vans, os ônibus. Tinha também a questão assim da galera juntar R$1 de cada pessoa para alguém ir lá buscar os ingressos, porque você não tinha a internet para você comprar ingressos. Aí tinha toda essa logística que hoje é totalmente diferente do que é hoje em dia. É pior, né? Tinha dá o dinheiro do ingresso, mas um tanto ali de cada um para quem for lá em São Paulo buscar e tal. Clássico.
O lance do skate e a música punk hardcore, né, a ligação é natural, é desde sempre, né? A gente andava de skate pelas ruas, de noite, de madrugada, e compartilhando som, né? Fita cassete mesmo, de bandas, e trocando informação. E nessa época aí, pra quem andava de skate, ou você curtia um rock, ou curtia um rap. No caso, eu fui mais pro lado do rock mesmo, mas sempre curtindo um rap também. Mas o punk rock, a linguagem do punk foi que me fascinou, assim, de verdade. A ligação entre se conhecer pessoas andando de skate e se identificar e a pessoa te, sabe, emprestar um som assim, te falar, ó, você conhece tal banda e te mostrar, acho que isso aí uniu muitas pessoas e uniu a gente, nosso senso coletivo, assim. É total anos 90 isso aí, né, cara? Você tá andando de skate, os caras te emprestar um som, né, cara? Daí sai umas bandas e tal, é muito louco. Quando a gente andava ali no Rosário, levava os skatinhos lá, uma galera andava, fazia as estriteiras na rua. Tudo molecada mesmo. Ninguém sabia andar muito legal, mas a gente sempre tava no rolê ali. É lógico, né? Sempre correu lado a lado, a gente sempre gostou, né? A gente, né, se reúne aí pra andar de skate de vez em quando ainda. Mas, sei lá, acho que em relação a nós aqui tem, né, ainda é mais especial pelo lance da pista de skate, que a gente tava lá, né, cara? Então, o pessoal do skate mesmo tava junto com essa galera, né, da música alternativa aí. Então, com nós aqui, fechou de uma maneira muito louca mesmo. Primeira vez que eu ouvi falar da pista de skate foi um amigo meu, tava falando comigo e falou assim, cara, existe uma pista de skate que foi aberta aqui no centro de Jacareí, perto da rodoviária, e tá colando todo mundo lá. A maioria da galera não anda, mas virou um point, assim, você chega na arquibancada da pista de skate, tá lotada. Aí passou uma semana, eu cheguei lá e realmente tinha muita gente, assim, lá. A pista foi um lugar fundamental, né? Porque a pista, além de ser a pista de skate, né, que o local onde a galera fazia session, fazia o seu street, né, era também, ao mesmo tempo, era um ponto de encontro ali da rapaziada, né, que curtia um som ali. Um amigo meu, o Fabiano, chegou em mim e falou assim, cara, o Dario quer fazer um site, um e-zine, e a pessoa que eu pensei que já fez essas paradas é você, assim, cara. Você topa? Aí eu olhei assim, eu lembro que, cara, me pegou muito de surpresa, assim. E aí eu olhei e falei, sim, topo. Aí ele olhou, o Dario tava do lado dele, eu nem tinha visto, ele falou, aí Dario, já você aceitou. Então vocês podem já começar a fazer. Então foi mais ou menos assim. Da ideia, né, de montar um site foi uma coisa muito natural, assim. Na época eu estava me interessando, assim, tava gostando de aprender a programar, fazer sites, HTML, umas coisas assim, sabe? E eu já tinha vontade de fazer um zine em papel. Só que eu achei melhor assim, falei assim, poxa, por que não fazer uma parada e colocar na internet que mais pessoas vão ter acesso? E foi isso que aconteceu. Comecei a aprender, comecei a estudar assim, em casa mesmo, para estar fazendo. Um cara que a gente pensou logo de início assim foi o Batata, porque, cara, o Batata sabia inglês, né? Acho que até hoje é o único que manja mesmo de inglês, assim, do que nós três. Então ele tinha que ser o cara que... E a gente queria fazer entrevista com as bandas de fora, né? Que a gente gostava. Então, durante o começo do Vale Punk, foram os três, assim. O Dario me chamou, então, para começar a colaborar. E eu creio que desde sempre foi a questão de poder ajudá-los aí em relação a entrevistas e traduções também, né? Mas eu cheguei a fazer também resenhas, né? Cobrir alguns shows sempre com o Dario, aí a gente fazia uns rolês muito foda, assim, sempre era muito foda. Mas era basicamente isso, sabe? E, né, acho que basicamente, assim, desde o começo também, né? Desde o começo de toda essa proposta aí.
E o engraçado é que na época, assim, eu mesmo nem tinha internet em casa, assim, eu tinha que estar me deslocando para a escola de informática, qual eu fazia uns cursos. Então era por lá que eu atualizava o site, assim, porque na época era internet de escada ainda, aquele esquema de pulso único, enfim. Nós não tínhamos internet, assim, o Dario tinha discada, o Batata usava no trampo dele e eu não tinha. Eu ia bastante em lan house. Então a gente criou muito o conteúdo e tinha que subir, né, para o servidor. Eu lembro que o Dario deu ideia, ele fazia um curso na Microcamp e aí toda sexta-feira eles tinham portas abertas para os alunos tirarem dúvida. Eu lembro na época eu não era aluno, então primeira sexta-feira a gente foi, o Dario começou a subir porque a internet lá era rápida, e aí ele começou a subir o material e ao mesmo tempo eu sentava no outro computador e mandava as perguntas para as várias bandas, procurava notícias para já colocar. E aí foi, cara. Primeira sexta, segunda sexta. Eu lembro que na terceira sexta a gente foi expulso. Nós não conseguimos entrar na escola de informática para poder utilizar. Mas aí o irmão do Dario acabou colocando uma internet mais rápida, vamos dizer assim. A ideia de que qualquer um podia publicar coisas e contar coisas para outras pessoas era um bagulho de outro mundo, assim. Hoje todo mundo está acostumado e qualquer um grita o que quiser na internet, mas naquele tempo você tinha que saber criar um site, você tinha que entender sobre, mais ou menos assim, sobre várias coisas. Para mim, esses webzines, eles substituíram o papel, né? E eles passaram a ter um alcance maior do que o papel, obviamente. Eu acho que no tempo da Zona Punk, do Vale Punk, da Punknet e até da LB Vids, foi um tempo que as coisas deram uma subida, assim. Mesmo com muitas informações sendo cruzadas e algumas pessoas que estavam escrevendo serem muito mais novas e terem cometido muito mais equívocos do que a gente que está aqui era mais velho, porque eles tinham uma plataforma melhor na mão, então eles podiam se desdizer mais rapidamente. O importante foi exatamente esses webzines, ou sei lá como vocês chamam, eles chegarem a pessoas que a gente não chegaria no papel. Esse espaço que esses webzines da época deram, que ajudou muito a divulgar a cena da época. Porque, queira ou não queira, o webzine acabava divulgando tudo. A banda com entrevista, o CD com resenha, os shows com os flyers e os cartazes dos shows, enfim, com promoções também. Pô, quando tá na rede você tá no mundo inteiro, né, cara? Eu vejo hoje é mais fácil, pô, tão fácil você compartilhar uma mensagem que você pode colocar no Facebook, ou você pode colocar no WhatsApp e mandar, tipo, o link que conecta na página do... Porra, então isso pra quem tem banda, quem tem gravadora, né, como eu tinha na época, porra, era uma puta mão na roda, saca? Enfim, no início do site, né, a gente criou o Vale Punk sem nenhuma pretensão, entendeu? A gente era, tipo, cabaço, assim, na época, não sabia, entendeu? A gente não tinha experiência, né, de ter um veículo, né? Tanto que a gente chamava o Vale Punk mais de um exine, né? E não de um veículo de imprensa, né? Como muita gente tratava. E chegou uma época que os próprios selos, as bandas, a galera começou a perceber que o Vale Punk tinha um crescimento, estava tendo uma audiência legal, da galera conhecer, da galera acessar o site. E a partir desse momento, cara, eu comecei a receber muito material de CD em casa, tipo, de selo do Brasil e até mesmo do exterior, assim. Então, por semana, assim, chegava muita coisa para resenhar, entendeu? Tipo... Na época,
os principais sites eram o Zona Punk, o Punknet e o Vale Punk. Então, como eu estava com a gravadora, eu utilizava bastante esses três. Tinha diferenças entre eles, porque uns tinham uma intenção mais econômica, você tinha que pagar para estar no site, e outros faziam para ajudar mesmo. Eu lembro que o Vale Punk era um site que sempre ajudou no sentido de não querer nada em troca. Sempre esteve ajudando as bandas, as gravadoras, porque era o que eles queriam ajudar a divulgar. A gente tinha parceria bacana assim com o Vale Punk, principalmente em carte de CD da Oba. O que a Oba fazia? Assim, a gente lançava primeiro, mesmo CD do Fist ou das outras bandas, não era difícil achar assim atrás, na parte de trás da caixinha mesmo. Então a gente colocava o logo de alguns sites que estavam ajudando. Então, por exemplo, tinha o Vale Punk, que sempre saía assim, acho que do Fist saiu alguns discos lá, então apoio, Vale Punk, Zona Punk, a própria Punknet também, tinha alguns sites assim. Então era bom porque assim, era o site, tipo, quando saiu ele sempre dava uma ajuda pra gente na divulgação, que é, sabe, fazer uma entrevista, alguma coisa assim. E nada, se eram 1000 discos, eram 1000 pessoas que ficou eternamente ali no encarte o logotipo do site, né? Naquele tempo nem todo mundo tinha os .com.br. Já tinha resenhas, já tinha anúncio de show, tá ligado? A gente ficava sabendo bastante coisa do movimento lá, e da música também, né? Então, desde cedo, assim, a gente que já tocava no Vale desde os anos 80, começamos a dar atenção para esse tipo de veículo, né? Começamos a mandar nossas novidades para o site e sempre saíam notas. O pessoal sempre ficava a par do que a gente estava fazendo, né? Chegamos a fazer sorteio de ingressos para shows no Vale, quando a banda tocava lá, enfim, sempre municiando o Dario de notícias e novidades da banda, né? Bom, o Vale Punk ajudou muito através da divulgação, dos shows, que nessa época ainda a gente fazia divulgação no Lambi Lambi, mas o Vale Punk fortalecia que a internet estava começando a se expandir e era um meio de comunicação da rapaziada começar a pegar a divulgação. Aí é essa época que o Vale Punk chegou, que aí antigamente era tudo mais um Lambi Lambi mesmo. Eu lembro do portal, assim, da diagramação, né, que era até uma diagramação pré-WordPress, né? Ainda tinha que ter um webmaster ali, né, pra tá fazendo aquela dinâmica de diagramar a página, a fotografia, né? Às vezes o Zine não chegava muito, não tinha uma distribuição tão facilitada quanto o webzine. Então isso aí para conhecer banda, saber o que tá rolando aqui no Vale, sabe? Saber que banda, que casas de show estão rolando, que bandas estão fazendo um corre legal, quem que tá sempre nativa aí, foi essencial. O Vale Punk acho que foi um portal que teve essa representatividade ali nesse período para todas as bandas brasileiras ali. Acho que foi assim, ter uma entrevista publicada numa época que você estava fazendo um lançamento era importante. Ainda é, né? Mas acho que ajudou, com certeza, a gente divulgar e também fazer todos aqueles eventos que a gente fez na região, né? De tocar bastante ali, naquele período pré-emo, pós-emo. Cada site desses, que era um portal para banda, realmente era uma coisa única, né? Era uma coisa incrível. Eu acho que a meninada ia pro colégio, voltar para casa pensando em entrar e ver qual a próxima novidade que tinha nesse site que ela confiava, em um, em dois. Então era um portal formador de opinião. Sim, eu ia lá, lia as resenhas, via as bandas que... Cara, banda de todo o Brasil, assim, que chegava material para ele e que ele colocava resenha e que fazia vontade, na verdade, dava vontade da gente escutar as bandas, de conhecer por ali. Eu lembro que sempre quando saía a resenha, dava um boom de venda de CD na loja online da gravadora. Um boom assim era, em vez de vender 1 ou 2, vendia tipo 10 ou 15. Então ajudava bastante. E eu passava a semana inteira, cara, ouvindo CDs, assim, tipo, das bandas pra resenhar no site, entendeu? Então eram muitas bandas, assim, e às vezes eu não conseguia dar conta, assim, de ouvir tudo, entendeu? De resenhar, de fazer, de publicar no site. E foi acumulando material, entendeu? A gente sempre
A gente às vezes demorava para resenhar um pouco, mas a gente sempre publicava. E, putz, e teve muito material que a gente recebeu assim que eu nem botava fé. Falei assim, puta, essa banda tá enviando CD pra mim resenhar, não é possível. E foram muitas, cara, muitos selos assim, a F Records, a Oba Records, a One Life Records. Eram todos os selos assim que sempre quando tinha um lançamento eu enviava pro Vale Punk resenhar, entendeu? Já teve casos assim que a gente fez resenha em primeira mão de lançamentos assim de bandas daqui, entendeu? E isso foi acumulando muito material assim, então tanto que hoje assim a gente tem muito CD guardado de banda assim que nem existe, alguns CDs até que são raridades, entendeu? O caso do primeiro CD do For Fun que a gente resenhou também, que hoje em dia quase ninguém tem esse CD, entendeu? E era legal, cara, era um negócio que prazeroso, assim, sabe? Tipo, você todo dia, assim, correio batendo palma na minha casa pra entregar CD, entendeu? Às vezes chegava 2, 3 pacotes de uma vez, entendeu? Já teve semana que eu cheguei a receber 40 CDs, assim, tipo, em uma levada só. E até mesmo as gravadoras, a Deck Disc, a gente fechava parceria com a Deck Disc, já teve uma oportunidade que a gente sorteou vários CDs do No Use For Name, com Muqueca de Rato também, que era os lançamentos da Deck Disc na época. Na época do Vale Punk, assim, começo, teve vários amigos, assim, que abraçaram a ideia e ajudaram bastante, assim, sabe? O Luringa, que ajudou fazendo as fotografias, cobrindo os eventos. Teve pessoas que ajudaram dando apoio. Teve o Rodrigo Lima, do Dead Fish, que também teve uma coluna no Vale Punk, ele colaborou também. Outra pessoa também que ajudou, colaborou, foi o Tibil. Eu não lembro de qual época eu colaborei pro Vale Punk, mas eu gostava do lance de ser um site alternativo dentro do alternativo. Ele fugia um pouco do padrão dos outros sites, ele tinha uma cara diferente, talvez por ser de uma cidade do interior, não sei. Então me agradava muito esse fato de não ser aquela coisa São Paulo, capital, um pouco óbvia. Eu acho que todos esses zines, todos esses sites foram muito importantes, sim, não só para as bandas, mas como todos os profissionais em volta, porque deram a oportunidade de muitos profissionais se criarem ali. Não vou dizer de fazer renome, ninguém ficou famoso, ninguém ficou milionário com nada disso, mas foi um bom laboratório para muita gente, sabe? Eu sei que muita gente que passou por esses sites hoje estão em grandes veículos como UOL, Terra. E uma das formas que eu encontrei na época foi compartilhar todos os shows que eu fazia com a maior parte possível de meios de comunicação do segmento, né? Assim, sites do segmento de música underground, de hardcore, né? E o Vale Punk é um grande site. E ele sempre foi um grande parceiro nesse aspecto, sempre publicava as fotos lá e dava o crédito, que é o mais importante. Eu era mega desorganizado, ainda sou mega desorganizado. Recebi o convite, ele já era um webzine mega consolidado, porque a Vale Punk já era meio referência para lançamento de álbum. Se eu não me engano, até alguns videoclipes desse cenário independente ali. Uma vez ele me convidou, eu falei, vamos fazer. Aí eu fiz 1 ou 2 textos, eu acho que eu fiz 2. Um foi postado e o outro não. Porque eu acho que ali ele já estava diminuindo a quantidade de colunas e eu meio que saí fora.
A gente até já foi colaborador do Vale Punk, a gente já colou em show, a gente colou no Brujeria, teve no Hangar, aí a gente fez resenha e tirou foto e tal. Tipo, o Vale Punk sempre foi no final das contas, era um grande coletivo de todo mundo que fazia alguma coisa independente aqui no Vale e acabava fazendo alguma coisa também com o site. Com o que acontecia na internet naquela época, tinha, por exemplo, sei lá, Fotolog, né, cara? Mas, então, sei lá, a gente, né, usou aquilo também, fez um perfil do Vale Punk para o Fotolog para, sei lá, basicamente para mostrar bandas que a gente gostava, para divulgar bandas para as pessoas, assim, né? Várias pessoas que conheceram o Vale Punk através do Fotolog do Vale Punk, o qual a gente publicava lá dicas de bandas, entendeu? Então, bandas que a galera não conhecia, assim, bandas até então desconhecidas, né, do grande público, assim, a gente sempre postava as resenhas lá. Eu ficava sabendo de show por cartaz, cara. Cartaz que postava no Fotolog. Então, o Vale Punk tá organizando alguma coisa, eu sabia pelo cartaz. Vou ser bem sincero pra você, não pelo site. Os eventos no Vale, as bandas daqui, eu acho que, né, também na época que, né, no começo do site e tal, a gente tem que falar da questão, né, dos eventos do Didé, né, cara, né, fazer os eventos lá na Steam KBB, se eu não me engano o nome do lugar. Daí, né, também isso automaticamente, eu acho que muitas, né, das bandas daqui do Vale começaram a tocar, né, puderam tocar lá, muita gente começou a querer tocar também por causa disso, né, por causa desses eventos aí do Unissonância, né? E, sei lá, muitas bandas, muita gente daqui, né, que começou a tocar, que tem banda que quis tocar nos eventos, sempre tocou, né? A gente começou o movimento fazendo os shows da Unissonância, foi em março de 2002, em várias reuniões antes, assim, no final de 2001, final de 2002, a gente já curtindo bastante show e sentindo a carência do pessoal aqui do Vale, né? A gente mesmo querendo fazer o cenário acontecer, querendo trazer bandas e, enfim, tá inserido dentro do cenário aqui regional. O primeiro show a gente trouxe o Dead Fish e colocou mais 10 bandas aqui da região, que é para poder fomentar a cultura regional e tudo mais. A partir desse movimento, criou um negócio que ninguém esperava, assim, o evento bombou, a gente não tinha noção da quantidade de público realmente que estava carente e querendo ver esse tipo de show, que a gente ficou perdido, né? Que eu falei, caramba, muita gente a fim de participar, muita gente correndo atrás dos eventos e tal. Então a gente tinha o Didé como um pilar nosso, o Didé e a Poço no Vale como nossos pilares de nossas bases, assim. O Felipe Poço e o Didé eram os caras que fortaleciam nossa rede. E aí a gente conheceu o Dari e a gente falou, mais um moleque que tá falando aí, que é esses caras de computador aí que vão aparecer uma vez e depois vão sumir, desaparecer e é isso aí, né? E eu lembro que o Aliande, eu acho que o Murilo, eles foram muito duros com o Dari, eu acho que no primeiro encontro, assim. Não sei se estou errado ou não, mas a gente era meio dureza com os caras, porque a gente não acreditava muito. A gente achava que o moleque ia aparecer hoje, amanhã ele ia arrumar uma namorada, um emprego fixo e ia sumir. Sacou? Então a gente foi meio linha dura com ele lá no começo. E a pista também foi um lugar que abriu espaço pros eventos, né? Então os primeiros eventos aí do Vale Punk foi na pista, entendeu? Tipo, a gente fazia tantas bandas locais, né, que chegaram a tocar, rolou uns festivais, né, com as bandas daqui, enfim, a pista é um lugar lendário. Cara, e a pista, assim, ela foi o primeiro local, assim, com a segunda diretoria dos caras que andavam de skate, que eles deram uma oportunidade pra gente organizar um show. Aí eu lembro que, assim, foi o primeiro evento do Vale Punk. E aí nós trouxemos Garage Fuzz, Noção de Nada, e bandas locais, né, para dar aquele apoio, né, que foi o Lunática, o Deep Link e o Y2K.
Eu lembro que a gente, nessa época aí, nesse primeiro evento, a gente era total inexperiente, não tinha experiência alguma, entendeu? De como fazer um evento. Tanto que a gente teve que fazer na raça o cartaz do evento, entendeu? A gente fez na maior tosqueira mesmo, fizemos no Word lá, tudo tosco, sabe? Com umas colagens de imagem que a gente pegou da internet. E pra época, assim, a gente achava o máximo, né? A gente achava que aquilo era bem louco, entendeu? Só que se eu ver hoje em dia, eu falei, porra, mano. Mas é muito louco, né? Querendo ou não, você tá dentro da cultura, né, cara? Você tá fazendo um cartaz de show, você tá, tipo assim, né? Armando, né, um rolê de bandas independentes na sua city. Querendo ou não, tava ali, cara. A gente tava no meio desse comunhão de eventos, né? Aí, nosso querido Jailson me ligou realmente para poder falar que vocês iam organizar um evento do Vale Punk na pista de skate, e era Noção de Nada e o Garage Fuzz, um baita evento maravilhoso. E o Jailson me ligou para poder ver realmente se tinha algum evento perto, se tinha alguma coisa da Unissonância próxima ou não. E aí citou pela primeira vez o site, assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha... não conhecia ainda o projeto, nem os dois. E a gente bateu um papo super legal, eles montaram o evento de vocês foi sensacional naquela pista, o evento bombou, a galera surtou de verdade naquele evento. Eu mesmo, como organizador do evento, fiquei pirado, porque foi o evento dentro da pista, né, completamente linkado, tudo a ver com tudo. Aquele evento foi demais. E dali pra frente a gente realmente fez várias parcerias, fizemos vários eventos juntos e somos amigos até hoje. E isso é muito bom. Realmente foi um início muito bacana, assim. No dia do show eu lembro desde a gente nos bastidores, cuidando da chegada das bandas que vieram de longe, vieram de show de longe já, chegaram para almoçar e o Jailson ficava na pista, eu voltava em casa, preparando almoço para as bandas, tudo, fazia a recepção das bandas e ficou nessa correria. Depois a gente pensou na logística, depois amigos nossos ajudando na logística, o Ademar, o saudoso Heavy, ajudando na logística, leva para a pista, volta da pista, volta em casa, organiza mais alguma coisa e depois volta novamente para a pista. E eu lembro dessa dinâmica que foi feita assim. O formato dos eventos do Didé era diferente, porque do Didé varava à noite, né? Aí a gente já fez um evento mais com um horário mais acessível, mais enxuto, e enfim. Eu tinha feito alguns eventos antes de 2002 e eram esquemas festivais. Eu comecei a fazer evento achando que eu ia fazer o Rock in Rio, entendeu? Então botava 10 bandas para tocar e fazia um esquema festival mesmo. Quando vocês vieram com a ideia do show na pista, cara, a galera do skate aqui da cidade é uma galera muito forte e é até hoje, né? O cenário de skate da região é muito intenso. E naquela época a gente ainda tinha muita gente participando efetivamente de campeonatos, assim. Então, cara, o que vocês fizeram que foi linkar as duas das principais bandas da época, uma pista de skate, com discotecagem, tinha coisa de tatuagem junto no mesmo dia. Aquele evento foi sensacional. Então, pra mim, aquilo ali foi a ideia de junção, assim. Falei, cara, é a junção que precisava, entendeu? Então, aquilo lá deu pra cena do rock regional e pro Vale Punk uma visibilidade gigante. Foi a única vez que o Noção tocou em Jacareí. E foi do cacete, eu lembro da pista de skate, mó galera, sabe? Pô, é muito bom quando você vai e tá um lugar grande que colou uma galera. Isso eu lembro de chegar e falar, caraca, que evento massa, né? Que coisa boa. E tocar com garagem também, sempre bom, sempre um prazer. E foi massa, cara. Foi demais, assim. Eu lembro de fragmentos, assim, eu lembro das nossas roupas. É engraçado, né? Eu lembro de flashes do público, assim, mas os caras lembraram lá de mais detalhes.
Esse show do Cólera de 2004 foi outro show histórico, porque foi através desse show aí que surgiu a amizade com o Cláudio, do PSHC, e com o Lecão, da Amnésia Coletiva. Falei, ô Lecão, vamos fazer, e eu sentamos com o Lecão e fizemos um evento, e foi legal, foi um dos maiores eventos que a gente fez aí, que ficou de recordação. Nós, Vale Punk, todo mundo junto, foi uma festona. E esse dia foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz assim pessoalmente, entendeu? Foi uma das primeiras que a gente fez com o saudoso e falecido Redson, né? Porra, esse show da escola de samba aí foi um momento histórico para Jacareí, assim, foi até pro Cólera. O próprio Redson falou que jamais pensava que ia colocar 400 pessoas dentro de uma escola de samba para fazer um show. E nesse dia aí, um amigo meu em comum pegou e falou com o Dario que ia fazer o show, e o cara acabou colando lá em casa para fazer uma entrevista com o Cólera, que os caras estavam em casa, a banda, o Redson, estava todo mundo lá em casa, e o Dario foi lá. E foi daí que a gente começou a ter bastante afinidade e ver que o Vale Punk fazia um trabalho mesmo voltado por underground e o punk rock, né, cara, o hardcore também. O show do Casualties, cara, ele rolou da seguinte forma, né? Como o Vale Punk ele estava nativo, o Vale Punk tinha contato, né, com os selos, com as produtoras, e foi através de um desses contatos, né, que o Eduardo Taú, que na época ele tinha um selo chamado N1 Records. Nós dois conhecia ele, o Dario já, então facilitou. A gente sabia que o Dario não teria problema de fazer o show, que não teria problema de pagamento de cachê da banda. A estrutura do show a gente sabia também que ele era aquela estrutura que ele fazia na época, e a gente não teria nenhuma surpresa, então foi decidido fazer junto com ele. E foi aí que rolou, né? Rolou o convite, a gente negociou, né? Ele fez uma condição muito boa aqui para estar fazendo o show dos caras, que é uma condição que hoje em dia impossível de rolar, entendeu? Impossível mesmo com uma banda com status, né, do Casualties. E foi daí que a gente conseguiu, cara, um esquema. A gente fez na parceria com o Didé ainda, com o Nissonância. Eu me lembro bem do Casualties, no Ocus Pocus, que envolvimento total, Vale Punk. Aliás, foi um intermédio de contato do Vale Punk para poder organizar esse show. E foi um show sensacional. E quando começou o show, assim, começou aquele calor, começou a pingar do teto. Eu nunca esqueço do show de lá por causa disso. Começou a pingar do teto, os Casualties tocando, bebendo cerveja. E foi um show assim, não tinha... como era um lugar pequeno, não foi o maior show da turnê, mas foi o show que no meu modo de ver, assim, foi o que a banda talvez mais gostou, por ser ter aquele tom bem do it yourself mesmo, assim, tipo... Show punk num lugar pequeno pra, sei lá, 80, 90 pessoas, eu acho que devia ter. E o público cantando as músicas, eu lembro que me marcou bastante, assim. Isso foi o que me marcou mais, assim, do show do Casualties lá em São José. A Amnésia Coletiva deve muito pro Vale Punk, pro Dario, cara. Porra, nós abrimos show pro Casualties, né? Quando a gente tinha o quê? Mais ou menos o quê? Uns 4, 5 anos de banda, sei lá, no máximo 6 anos de banda. A gente chegou a abrir o show pro Casualties, e é uma fita que é lendária, né, meu? Que puta, até hoje, né, meu? Agora abro somente ela um pouquinho de espanhol, mas os caras do Casualties, nós acabamos o show assim, a Amnésia acabou o show. O próprio show que o Vale Punk organizou pra nós, o Jake do Casualties foi pedir um CD. Eu peguei e falei pros caras, thank you, jovem. Aí os caras pegou e falou, porra, meu, o cara te pede um CD, quer falar contigo, você fala thank you, jovem. Eu falei, não sei falar porra nenhuma dessa porra de inglês. O Dario e o Batata, que faziam uns trampos no Vale Punk, começou a dar risada na minha cara. Eu falei, eu não sei falar inglês, não sei falar até hoje. Mas isso aí foi uma fita muito louca que aconteceu e ficou pra história, não só da Amnésia, como do Vale Punk também, que ajudou a gente a abrir o show pro Casualties aí, ó.
E foi a partir daí que a gente também começou a ver, assim, sacar que a cena tava forte, entendeu? Não só de bandas, como de público também, porque eram muitas bandas, assim, que tinham, sabe? Saía muita banda. Era muita banda, e não só de punk rock, hardcore, mas também como de outros gêneros, assim, tipo, dentro do rock, né? Mas muita banda, né, cara? Banda que chegou a gravar aí com gente legal e tal. Bandas que estão até hoje aí na ativa, mas na época, sei lá, no caso do Y2K, Eleven Steps, os caras lá, tem muita gente, né, cara? Conheci várias bandas na época, Summer Colic, Pestilência, eram muitas bandas, cara. Depois que veio o Vale Punk, abriu um leque gigante assim, de informação, principalmente para muita gente. Além de organizarem muitos eventos, tinha a informação que chegava pro pessoal mesmo. Então, muita gente de banda que não conhecia, de banda nova, que o Vale Punk sempre fez questão de colocar entrevista, de colocar... sempre botar a banda para aparecer. E as bandas foram tocando, a gente foi colocando banda de abertura nos eventos. Outras produtoras e outros shows foram colocando bandas, provavelmente por intermédio, vamos pegar no Vale Punk as bandas que estão aí, as bandas que estão aparecendo. Unissonância, Vale Punk e o Zipperzine, a gente fazia vários estilos, né, dentro do rock. Aí tinha o Soco na Fuça, e era legal que cada um respeitava o espaço do outro. E todo mundo se juntava, ia no show da outra produtora, dava força para divulgar, era muito da hora. E assim, às vezes a Natália tinha algum assunto para falar e ela pedia espaço para a gente dava, ou vice-versa. Foi uma época em torno de 2000 bem bacana, era tipo uma família mesmo underground. A importância que o Vale Punk tem, que o Vale Punk proporcionou várias bandas que não tinham lugar para tocar. Ele fez vários eventos que a rapaziada começou a colar assim, ó. E se você perguntar aqui em Jacareí, não só em Jacareí, São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o Vale Punk é uma referência. O Velotor podia passar a se chamar até Vale Punk, né? A causa, porque vários shows, né? Muita gente não tinha contato comigo, não me conhecia e chegava através do Dario, né? Pedia para fazer essa ponte, bandas novas tocar lá. Então isso aconteceu muito mesmo, assim, de bandas que eu não sabia quem era, não conhecia, não tinha nenhum tipo de contato, conversava com o Dario e chegava até a gente. A gente já tinha uma tradição no Vale, né? E a gente tinha Ox Pocos como uma casa nova, vai rolar, vai continuar rolando o Vale. O Didé já tinha sumido, o Felipe já estava desencanado da posse, já estava aqui em São Paulo fazendo um monte de outras coisas. E eu lembro que a gente tinha o Dario como um cara, a gente tem que estar sempre dando um suporte para esse moleque. Moleque, ele já nem era moleque mais, mas a gente tem sempre que dar suporte para esse cara, porque é o cara que faz aqui no Vale. É um cara que resolve as coisas. E no mais, ele é uma pessoa que já está consolidada, sacou? Então, o site ele saiu
ele saiu da ativa em um momento que eu já não tinha o mesmo tempo, entendeu? Para mantê-lo, porque quando você é adolescente, né? Tipo, você tá ali com 18, 17, 18 anos, então você não tem tanto compromisso, assim. Mas a partir que você vai ficando mais velho, os anos vão se passando, aí você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que criar uma rotina de adulto, entendeu? E a partir desse momento eu já não tinha o mesmo tempo, entendeu? O mesmo tempo o qual eu tinha, né? Pra tá mantendo o Vale Punk ali. Hoje em dia o que manda é Instagram, essas coisas assim, sabe? É meio complicado, porque eles divulgam as paradas lá, aí você entra no Facebook pra ver o evento. É sempre uma coisa assim, é muita rede social envolvida hoje, né? Aí, eu acho que sim, é uma tendência mundial da galera estar um pouco mais direto ao ponto, saca? A leitura é uma coisa que se tornou, que se tornou, assim, até um pouco individual. Eu acho que o pessoal perdeu também acho que com a facilidade e o alcance, por exemplo, de todas as redes sociais, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, o Facebook e o YouTube, que acho que ainda é uma coisa até meio do passado aí que tá se mantendo. Eu acho que o pessoal desencanou de entrar em portal, entrar em site pessoal, .com.br, tá ligado? Uma vez eu tava conversando com o Dario, isso já bem depois do bar ter fechado, já aqui em São Paulo, e ele tava fazendo uma campanha para manter o site ativo, né? E eu acabei ajudando a pagar uma mensalidade que era uma pequena forma de gratidão pelo que o site, pelo Vale Punk fez por mim e pelo Velotrol, né, cara? Acho que se perdeu aquela união e se perdeu o respeito pelo outro. Hoje engrandeceu, eu quero ser o melhor, né? Então, antes não tinha isso. Cada um corria no seu movimento e até mesmo, às vezes a Natália falava, olha, essa banda combina com o estilo de show que vocês fazem. A gente indicava, então tinha essa troca. Hoje não tem. Hoje, eu quero pegar a banda, eu quero ser o melhor. E acabou, acho que esse respeito pela cena, né, de respeito pelos conteúdos, que a gente era preocupado também. Minha prima me contou, daí ela falou assim, daí talvez nem vai ter mais os shows que a gente está acostumado a ir. Daí você fica com aquele sentimento, né, de putz, e agora, né? Eu vou ter que começar a ir para São Paulo, não vai ser mais aqui tão perto, assim, é foda. Houve uma renovação de cenário e de bandas e tudo, mas agora eu vou ter que ser velho, vou ter que fazer discurso de tio velho. Mas as pessoas já não dão tanto valor mais aos seus, entendeu? Elas dão valores a plataformas que são grandes, que vão divulgá-las mais. Porque quando você faz algo de qualidade, você quer que mais pessoas acessem. Eu não quero mais like, eu quero mais pessoas lendo. E, infelizmente, com o tempo, isso foi caindo. E você pode ter certeza que os sites e portais e afins foram morrendo e vão morrer cada vez mais por causa disso. As pessoas não querem ler mais, infelizmente. Eu não sei o que elas querem também, porque elas também não querem ver show, né? Eu não sei o que elas querem. Elas devem querer like só. Toma meu joinha aqui. Cara, eu acho que a morte... É muito louco, né? A gente passou pela morte do fanzine de papel e agora a morte do fanzine online. Cara, em primeiro lugar, a internet, as pessoas pararam de usar a internet, né? Ninguém entra na internet, ninguém navega na internet. As pessoas usam aplicativos, usam Facebook, usam o Instagram, usam o YouTube, eles usam pequenas redes, né? A internet como um todo, a World Wide Web é um bagulho que não existe. Quem que entra em site hoje? É demodê, tem gente que não sabe mandar e-mail, cara, é bizarro, assim.
Então as coisas vão mudando. É claro que também a gente pode entrar numa questão de um declínio de interesse pela leitura, por cultura, e existe, né? Mas existe também esse descaminho, né? As pessoas não têm mais esse costume. É a mesma coisa assim, como algumas pessoas da minha geração perderam o costume de, sei lá, ir na banca de jornal, comprar o jornal. Eles leem as notícias via o UOL, via o Terra, via, sei lá, existe o Terra ainda? Eu acho que assim, a ideia do Vale Punk mesmo, acho que ela, assim, falando minha impressão, acho que ela nunca acabou a ideia. Então, eu lembro que eu tava em casa, aí chegou os Oreia, né? Ah, não, o Dario tá tentando voltar, tal, na atividade e tal, tá precisando de ajuda, tal. Eu falei, meu, à medida do possível que eu puder, né, somar, tal. Eu nem sabia direito como me envolver, o que eu poderia fazer, como eu poderia ajudar, mas eu, desde o começo, quando o Zoreia me comunicou sobre essa junta, né, sobre esse coletivo, eu sempre quis estar presente. Tanto que a gente formou esse coletivo e foi se organizando, né? Primeiramente arrumando shows, chamando bandas, e para tentar continuar e tentar levantar o site mesmo, né? A gente sempre tentou fazer a medida do possível mais organizado, né? Os eventos que rolaram, diversos picos, assim, lembro que no começo foi no Medusa, querendo ou não, a gente movimentou muito para essa época, a gente buscou isso. A nossa ideia sempre foi tentar levantar a cena autoral da cidade, até porque ela é muito forte e é muita banda envolvida. E eu lembro que quando o Dario chamou tal, eu falei, meu, que precisar eu sempre vou estar aqui, e ainda estou, né? E ainda sempre que posso, sempre que é possível, eu tento me envolver. Considero o Vale Punk como hoje em dia um coletivo, né, que produz eventos destinados ao público underground. Então, esses eventos não são necessariamente só shows. Então, às vezes a gente pode envolver uma parada de skate, pode envolver uma festa, pode envolver a galera que faz arte, entendeu? Então a gente conseguiu abranger mais coisas, entendeu? Então não só os shows, né? Os shows tradicionais ali com a banda tocando. O site também é um coletivo, só que é um coletivo virtual, né? E aí quando esse coletivo passa pro mundo real é muito mais legal, cara. É gente de verdade, é risada de verdade, sabe, é som de verdade. Não é uma coisa que você tá no seu quarto sozinho, assim. Tem o seu valor, claro, né? Foi importante, talvez vocês, assim como eu, conheceram muita gente ali sozinho, num quarto, num computador, sei lá. Mas o mundo real é muito mais legal. Cara, você junta pessoas, chamam bandas de amigos, chamam pessoas para expor sua arte, se organiza para recebimento de bandas, sobre quem vai cuidar do som, quem vai ficar na portaria. E toda uma logística, acho que mal sabia eles que estavam confirmando e fortalecendo o coletivo Vale Punk. Digamos que a gente saiu da internet e foi mais pra rua. E a partir do momento que o site terminou, né, encerrou as suas atividades, foi a partir desse momento que a gente começou a produzir mais shows, entendeu? Então, assim, na época que o site estava na ativa, né, que o site tinha uma repercussão legal, enfim, a gente não fazia tantos eventos, então a gente mantinha mais o site. Hoje em dia já é diferente, hoje em dia a gente faz bem mais eventos, entendeu? Produz muito mais coisas e a gente passou a ter mais contato assim físico, né, com as pessoas, como passou a fazer, entendeu? O coletivo Vale Punk passou a estar mais presente nas ruas. Nossa, eu lembro até hoje que eu falava pro Dario, vai discotecar, cara. Porque esse é o ar, tipo, quem melhor do que vocês, né? Você e o Dario pra poderem discotecar. Vocês me ensinaram tudo, né? Querendo ou não. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso, tá discotecando, tá me envolvendo. Eu tenho feito bastante eventos com esse lance de discotecagem
E acho louco, sabe? Todo mundo envolvido. Quando é evento de discotecagem do Vale Punk, essa iniciativa do Dario agora tá fazendo os lances em CD. Meu, quantos CDs, né? Quantas histórias, quanta capinha fez de diferencial na nossa vida. Quem vê hoje as discotecagens que nós organizamos assim, pode ter certeza que nada mais é do que assim, a tentativa de refazer, de criar aquele clima de festas que a gente organizava 16, rolava 16, 20 anos atrás. Nada mais é isso, assim, que é som rolando, bebida, galera, os amigos e a curtição, assim, do nosso espírito festeiro. Pra mim participar da discotecagem junto com o Vale Punk, pra mim foi sensacional, cara, porque eu admiro até hoje, assim, desde 2003, assim, que foi a época, assim, dos caras entrou, que participou, até hoje, assim, eu sempre acompanhei, assim, então pra mim entrar junto com o Vale Punk e fazer discotecagem, pra mim foi sensacional. Nas discotecagens que a gente tem feito, é bem diferente, assim, o público, porque daí vai a galera mesmo que quer ajudar, né, a Vale Punk a continuar com as festas. É a questão de a gente geralmente fazer um evento de discotecagem assim, hoje não vai ter nada para fazer na cidade, vamos fazer uma festa, né? Tipo, a gente geralmente organiza já para o povo não ficar preso em casa, né? Assim. Foi muito legal, porque foi uma coisa totalmente nova. Na verdade, o Dario que tá ensinando, ele e a Aninha que estão ensinando a gente a discotecar, na real. São professores mesmo, né, gente? Porque quando surgiu o convite, né? A gente nunca fez isso, né? Só que a gente gosta muito de música. Tipo, tanto o Marcelo quanto a gente conhece muito som, a gente gosta muito de música. E a gente só que a gente nunca fez isso na vida, né? Não sabia mexer no programa, não sabia mexer com equipamento, nem nada. E a gente teve 3 edições já da festa da Torx, né? E aí a gente juntou os coletivos, né? Juntou o Vale Punk, juntou o Soco da Fuça e Altos Poços. E aí a gente fez meio que um grande coletivo pra celebrar a música, na real. Cara, eu acho que é natural. Tipo, a gente tava numa época um site grande e com possibilidade de usar essa marca para outras coisas. Então, uma festa, então vou organizar um show e vou usar essa marca para isso. Ou, puta, vou lançar uma banda, qual é o nome do selo? É o nome do site, sabe? Então acaba saindo, né? Porque na verdade deveria ser a cena o mundo real, nós somos pessoas reais, né? Não sou um avatar do Second Life, até o Second Life faliu, tá ligado? Então a gente é real, então é natural que o que é virtual, o que é online, a marca vire uma coisa real. E pô, eu tenho certeza que é muito mais legal quando vocês fazem a festa e colocam som pra turma, do que ficar tipo, mano, na porra do Instagram, sabe? Esse caminho todo do site, essa mudança, por assim dizer, acho que foi uma coisa natural, sabe? Passando do site para depois da produtora e começar a trabalhar dessa forma. E também que acho que, né, é uma necessidade aqui, né, aqui da região, cara. Teve um lance também de fortalecer os lugares, assim. Por exemplo, teve lá no Bar do Celo, no Cosmos do Rodrigo, do Sam Peter e várias outras bandas, do Corujas, no King, do Lecão e da Dani, né, do Lecão que é do vocalista do Amnésia Coletiva. E, cara, assim, sempre é legal, assim, parece que a gente tá em casa, assim, sabe? Com os amigos, tudo mais, assim. E foi daí que surgiu, né, o Acervo Vale Punk, que é uma discotecagem, entendeu? Que a gente sempre faz em conjunto com os materiais do Vale Punk, que a gente recebeu pelo Vale Punk. Inclusive a gente tem um baú, entendeu? Um baúzão de CDs, que tem várias coisas que a gente gosta, e a gente faz as festas, entendeu? Discotecando as músicas desse baú que a gente recebeu através do Vale Punk. Então foi uma coisa que legal, assim, porque
a gente meio que uniu o útil ao agradável, né? Porque os CDs estavam parados, eu já não ouvia mais CD, entendeu? Eu já não sabia mais o que fazer com os CDs. Eu falei assim, puta, por que não levar esses CDs pras festas, tocar, entendeu? Tipo, relembrar, né, essa época de ouro aí. Acho que tudo isso só funcionou porque é despretensioso. Tenho certeza que vocês não fizeram um site achando que eu ia ficar rico com ele, tá ligado? Do mesmo jeito que eu não fiz um site achando que eu ia ficar rico, ou ficar famoso, ou sei lá. E, pô, isso já nos levou a cada lugar, tá ligado? Eu acho que isso é importante. Tenho certeza que, no final das contas, o trabalho que a gente desenvolveu, às vezes a gente acha que ninguém tá vendo, cara. Isso é muito foda. Você tá lá fazendo e, puta, não tem aquele feedback. Aquele evento é meio cansado. Puta, aquele show foi meio miado. Mas, cara, tá todo o pessoal tá acompanhando, cara. E o tempo traz legitimidade, sabe? Tenho certeza que nunca pensou em conhecer as pessoas que vocês conheceram, ver os shows que vocês viram e mais, fazer um filme, tá ligado? De um site. Que porra é essa, sabe? Era pra ser, sei lá, só um site. Mas, cara, olha que ponto chega, né? Eu acho que sem pretensão, com humildade, com trabalho e com amor, mano, é isso aí. E, cara, porra, meu, o Vale é o seguinte, cara. Eu sei que tem poucas oportunidades de tocar lá, sei lá, hoje em dia eu só conheço Ocus Pocus, tá ligado? Mas quando a galera se ligar lá no Vale, que é o seguinte, cara, que dá pra levar qualquer banda lá, se tiver público, se a galera mesmo comparecer, porque o Vale, ele fica numa posição estratégica no mapa, sacou? Porque quando você tá em turnê, se você tem Rio de Janeiro e você tem São Paulo também pra você, o Vale fica no meio do caminho, sacou? E aí, tipo, é muito bem localizado, porque você economiza 200 km dali, 200 km daqui, o Vale tá bem no meio, sacou? O Vale poderia, sei lá, ter uma das cenas independentes, uma das maiores do Brasil, porque a região tá bem no meio das duas principais cidades, onde as bandas passam, sacou? Mesmo se você for para Minas Gerais, você pode passar pelo Vale. A gente não estaria nem aqui para contar história, assim, porque se não fosse essas pessoas que trabalhavam na época com prazer e com amor pela música, como o Dario do Vale Punk, eu acho que a gente não teria nem metade do que a gente teve nos anos 90 e nos anos 2000, tanto de banda quanto de shows. Puta, é importante e necessário, mano, ter gente da gente, assim, ocupando espaço, tá ligado? Ocupando espaço nas casas de show, nos bares. Quem sabe daqui a pouco, sei lá, algum canal, porque a gente pode fazer nossa própria mídia agora também, né? E é importante pra caramba, mano. Gente da gente mesmo ocupando espaço, é assim que eu penso. Ele é mais um dos nossos, assim. Pessoas que provavelmente serão esquecidas com muita rapidez, que tiveram uma relevância naquele tempo grande, com méritos e deméritos. A relevância era importante, se as pessoas falavam mal ou bem, isso significa relevância. E pra mim, que sou mais velho que ele, quase 10 anos, ele representou continuidade, representou um começo de memória para as coisas. Como eu era um cara mais velho, vinha de outros segmentos de informação, que eram os zines e as rádios universitárias, ele representou um desdobramento. Não, beleza, o Dario é um dos moleques com quem a gente pode contar, a gente pode confiar, com quem a gente pode apostar que virão mais bandas, virão mais pessoas e as pessoas vão continuar dando forma a isso que a gente também, quando começou, queria dar forma para os caras dos anos 80. É uma parte muito importante do coração, sabe? Do coração mesmo da cena do rock autoral aqui na região, porque realmente eu sempre disse isso a ele pode confirmar, que eu acho muito legal, porque ele realmente faz por um prazer
Coisa que muito produtor, nada contra, e, né, até eu às vezes faço alguma coisa pela casa, porque eu tenho que ter um retorno. Mas o Dario é legal porque eu sempre vejo nele um cara que é apaixonado pelo que ele faz. Ele faz muito de coração. Então, para mim, o Dario é tipo assim, uma parte muito importante desse mecanismo, que pode assim dizer, mas do coração dessa história toda, do que faz a coisa continuar pulsando. Cara, o Dario foi o criador aí dessa história de Vale Punk. O Dario é um cara sensacional, né, cara? Um cara zen, um cara da paz, é um cara super parceiro, me ajudou em todos os momentos, até nas épocas que não tinha que ajudar, o cara tava lá predisposto a fazer. É um cara muito importante mesmo, assim, pra cena do rock, porque ele acreditou em muita gente, em muita banda, fez muito rolê, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, mas fez pelo amor à causa mesmo. E até hoje faz, o Vale Punk não é mais o site, mas continua com a produtora. Você não vai se sentir desamparado nunca ali. Quando for evento do Vale Punk, você sabe que vai ter garantia ali, cara. Não assim, diminuindo os outros eventos, claro que não. Mas como a gente já tá, vamos dizer, na luta, assim, faz tempo, junto ali no corre, nesse sentido aí, de você, do Dario e tal, então rola aquela ajuda ali com tudo, assim. Levou algum tempo até pra rolarem contatos, mas a galera sempre foi, sim, unida. Eu sempre vi isso acontecendo, mesmo quando ainda não acontecia esse contato tão direto, ainda continua, inclusive. A cena daqui sempre foi forte. Jacareí, Gotham City, sempre somou e sempre, tipo, tanto de banda, tanto de amigo que eu conheço, tanto de amigo que tem banda, tanto de banda que tem. Vai muito além, né? Desde as bandas que eu participo, das bandas que existem, Amnésia Coletiva, Corujas de Gotham, PSA, Apto Vulgar, muita banda, cara, mesmo. Gotham sempre foi forte nisso, sempre teve muita gente envolvida, sempre teve muita gente que soma, sempre teve muita gente presente. E através disso você vai até absorvendo mais ideias, assim, porque você sabe que as pessoas curtem, os mesmos ideais, enfim. E o Vale Punk hoje é isso, é uma produtora, enfim, é um coletivo, onde várias pessoas assim ajudam e somam junto.